Bem, mais uma vez, boa noite. Quem aqui já jogou aquele jogo chamado Perfil? Perfil é aquele jogo que, colocando, você tem um cartãozinho com 20 perguntas ou 20 afirmações a respeito de ou uma coisa, um objeto, e tem um que é o ano. E o que eu vou fazer com vocês é sobre o acontecimento de um determinado ano. Vou dar aqui para vocês algumas informações, e aí vocês pensam aí se sabe que ano é esse. Nesse ano, em 15 de março, Fernando Collor de Mello se torna o presidente. Em 18 de março, morre o Zacarias, dos Trapalhões. Em 24 de abril, o telescópio Hubble ele foi lançado ao espaço nesse ano. Em 7 de julho, morreu o cantor e compositor Cazuza. 8 de julho, a Alemanha venceu a Copa do Mundo. Em 21 de outubro desse ano, Ayrton Senna é bicampeão da Fórmula 1. Que ano é esse? Muito bom. Depois você pega o seu bombom na saída. Mas enquanto isso, nesse mesmo ano, às margens do rio Abaetezinho, um dos afluentes do rio São Francisco, em Minas Gerais, um fazendeiro fazia uma descoberta. Quem sabe que descoberta foi essa? É isso mesmo. Ele encontrou o maior diamante vermelho já conhecido da história e que ficou conhecido como o diamante vermelho Moussaieff. E ele tem esse nome em razão do colecionador que o comprou, na verdade, em 2001 por um valor que não foi divulgado. Mas, por uma consulta na internet, estima-se, eu achei pelo menos esse dado, que esse diamante ele vale 20 milhões de dólares. Diamantes são pedras preciosas, eles são raros, os diamantes são raros, e os vermelhos ainda mais. E sabe o que é extremamente precioso para o cristão? E que cada vez parece ser mais raro? O contentamento. Olha como o apóstolo Paulo fala do seu contentamento aos Filipenses. 4,12 diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se você sabe ou se lembra disso, mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso. E quando pensamos em prisão, obviamente que a primeira imagem que nos vem à mente é o que nós conhecemos de prisão hoje no Brasil. E se no Brasil o negócio é ruim, imaginem como era cerca de 2000 anos no Império Romano. Geralmente era um calabouço e por isso muito frio. Os pés ficavam presos num tronco. Havia privação de comida, de água, de cuidados médicos e até mesmo de luz. Não havia nenhuma organização para falar dos direitos humanos, e cada prisioneiro ali produzia e deixava a sua própria quantidade de cheiro ruim, pelo seu suor, pelos seus dejetos. Ainda assim, Paulo escreveu de dentro de uma prisão: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Pare e pense um pouquinho agora. Vocês ou você se acha uma pessoa contente? Porque a verdade é que isso não é natural em nós. Pelo contrário, somos naturalmente reclamões, murmuradores, descontentes. Nós reclamamos com frequência do trânsito, essa semana em especial, do clima, do nosso trabalho, do marido, da esposa, do nosso corpo, nós nunca estamos satisfeitos. Reclamamos do trabalho que os filhos nos dão. Por isso, mais uma vez e como sempre, nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele tanto para nos ajudar a entender o que é contentamento, quanto para praticar o contentamento. Sem Deus, é impossível notar que o valor do contentamento que aprendemos de Cristo é maior do que de qualquer pedra preciosa que possamos achar num rio no Brasil, ou mesmo ter em nossas casas, seja qual for a cor do diamante.
E esse valor fica ainda maior quando percebemos que vivemos cercados de pessoas que reclamam todo o tempo da menor aflição ou da menor inconveniência. E que por vezes acham que a melhor solução, a terapia mais eficaz é ir ao shopping fazer compras ou tomar um remedinho. Nós não deveríamos nos surpreender com pessoas que não creem em Cristo serem resmungonas, descontentes, porque a Bíblia diz que elas não têm a esperança que nos move e vivem como se Deus não existisse. Já notaram que um dos critérios para todo divórcio é o descontentamento? Já perceberam que apesar de todo o desenvolvimento que temos tido na ciência, na indústria, na economia, na medicina, nós somos a geração mais descontente de toda a história? Nós temos ar-condicionado para aliviar o calor, temos geladeiras para manter alimentos conservados por mais tempo, temos meios de transporte que podem nos conduzir mais rapidamente, ou meios de transportes mais rápidos do que outrora. Aliás, o escritor Greg Easterbrook, ele falou justamente sobre isso no seu livro O Paradoxo do Progresso. Como a vida melhora enquanto as pessoas se sentem pior. Ele mostra como as pessoas têm ficado mais depressivas e psicóticas ao mesmo tempo que o mundo tem oferecido coisas que facilitam a nossa vida e deveriam aumentar o nosso bem-estar. Eu ainda me lembro eu tinha duas opções para chegar na tribo indígena Waiwai, que fica lá no Pará, na Amazônia. Ou eu ia de barco, e demorava 3 dias para chegar, ou eu ia de avião. Eu fui de avião, e demorava menos de 3 horas para chegar. Todos nós temos eletricidade em casa, temos água tratada, basta virar o registro que sai água pronta para beber. Todos nós temos um computador portátil em nossos bolsos, nós chamamos ele de celular. E quantas coisas nós podemos fazer com ele, quanta conveniência nós temos com ele. Na minha infância, quando eu combinava com a minha mãe um horário para me buscar, eu precisava estar naquele horário para ela me pegar, porque não tinha como eu tirar esse dispositivo do bolso e falar: mãe, mudei de ideia, vem meia hora depois, venha meia hora antes. Eu ainda sou da época da ficha do orelhão, depois teve o cartãozinho. Mas mesmo assim, você não tem um orelhão ali perto toda hora. Quanto tempo eu já fiquei em filas de banco? Hoje eu praticamente só entro em bancos para sacar dinheiro em espécie no caixa eletrônico. Eu leio a Bíblia no celular, eu leio outros livros no celular. Eu vejo e não somente ouço amigos que estão longe. As possibilidades são inúmeras. Mesmo assim, a nossa tendência é reclamar. Mas sabem, a grande tragédia não é ver o mundo descontente. A grande tragédia é que cristãos, os maiores beneficiários das bênçãos de Deus, não parecem estar vivendo de forma tão diferente do mundo. Muitos cristãos poderiam dar as mãos para o zangado ou para o ranzinza. Eles estão frequentemente inconformados, estão insatisfeitos, estão descontentes. São conhecidos por suas constantes reclamações e pessimismo. E inclusive isso me lembra ainda um outro personagem especialmente conhecido nas décadas de 80 e 90. O Hardy. Quem se lembra dele? Ó céus, ó vida, ó azar. E a fama desse personagem foi tanta que dizem que pessoas extremamente pessimistas têm o complexo de Hardy, ou a síndrome de Hardy. Num artigo de 2012 que eu li me preparando para essa mensagem, o autor ele caracteriza assim a pessoa com síndrome de Hardy. Se você disser que está sol, elas vão dizer que o calor será insuportável. Se disser que está chovendo, elas dirão que dias chuvosos são péssimos. Frio, então, nem pensar. Com certeza essa não deve ser a nossa atitude. E nós vamos ver isso com mais detalhes agora, depois de orarmos juntos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela disponibilidade dela junto conosco e de abrirmos ela, Pai, aqui com liberdade. Nós te pedimos, Senhor, para que os nossos corações estejam preparados para ouvir essa verdade e que nós sejamos em santidade, incomodados com isso, Pai. Que o Senhor transforme os nossos corações.
Ou, se temos tido, Pai, um espírito contente, que o Senhor nos preserve assim, para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei da história o suficiente, mas eu fico imaginando quantas pessoas começaram a investir tempo e recursos na região que o diamante Musayef foi encontrado no Brasil. Quantas pessoas talvez começaram uma expedição em busca do tesouro perdido, como aqueles filmes do Indiana Jones. O que eu sei é que Jesus, ele comparou o reino dos céus com um tesouro escondido. Ele disse, em Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O apóstolo Paulo, depois do seu encontro com Jesus e a sua conversão, entendeu o valor do reino dos céus. Ele entendeu o valor da salvação, ele sabia onde estava o tesouro escondido e fez de tudo para usufruir dele e manifestar valores cujos cidadãos do reino devem ter. Devem aprender, devem apreciar, devem apresentar. Como já vimos, ele disse, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E notem a primeira palavra desse versículo, aprendi. Não foi natural para Paulo o contentamento, assim como não é para cada um de nós. O contentamento é algo que nós aprendemos, é algo que nós desenvolvemos, e isso é possível para todo cristão, até mesmo para aqueles que brutalmente sofrem por causa do Evangelho. Vamos tomar Paulo como exemplo, sobre quem Cristo disse, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Se vocês se lembram, Paulo, logo no dia da sua conversão, ele já experimentou a cegueira. E na sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo ele escreve uma lista de coisas que tinha passado por causa do Evangelho, por causa do seu trabalho em anunciar as boas novas para os gentios. Vejam, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado em várias ocasiões, enfrentei a morte, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Não foi pouca coisa que Paulo sofreu. E isso nem é tudo. Por exemplo, ainda que não saibamos com certeza, é uma boa possibilidade que Paulo tenha sido decapitado por Nero. E se Paulo, que era pecador como nós, e também tinha o Espírito Santo como nós, podia se contentar, apesar de tudo que sofria, a verdade é que nós também podemos. Hoje nós temos o privilégio de ler o que Paulo escreveu aos Filipenses, mas a igreja de Filipos teve a chance de conhecer Paulo e experimentar esse contentamento em primeira mão. Em Atos capítulo 16, nós lemos que Paulo e seus companheiros, quando estavam à procura de um local para orar em Filipos, veio ao encontro deles uma escrava que estava possuída por um espírito maligno e que predizia o futuro. É o que a Bíblia diz, que predizia o futuro. E ainda que essa afirmação não seja o foco da mensagem de hoje, entendam que o diabo e toda a sua galera é astuta. A questão não é saber o futuro, mas avaliar o presente com discernimento. E com isso, poder falar do futuro. Nem diabo e nem qualquer um da sua tropa é onipresente ou sabe o que realmente vai acontecer. Mas eles são muitos. E sendo muitos, eles nos observam e eles se comunicam. Simples assim. Muito em breve, diversos alunos do Brasil vão prestar o Enem. E não é difícil acertar, se vocês conhecem os alunos, quais terão pouquíssima chance de conseguir uma boa nota.
Quem são eles? Os camaradas que não faziam nada, os alunos que não faziam nada em sala de aula, não fazia tarefa em sala de aula, não fazia tarefa em casa, não estudava. É possível saber o futuro conhecendo o presente. Quando a Karen foi fazer o vestibular dela no Unicamp, eu já estudava lá. E eu disse para ela algumas questões que eu achava que cairiam no vestibular. E eu acertei algumas. Como? Eu lia o jornal da Unicamp. E eu falei para ela que aqueles assuntos estavam fervendo naquele ano. Muitos de vocês, pais e mães, quantas vezes não acertaram quando disseram para os seus filhos: não faça isso, você pode cair, você pode se machucar, você vai se dar mal. E o que aconteceu? Se machucou, caiu. Não é porque você sabia o que ia acontecer no futuro, é porque você analisou o presente. E a sua experiência de vida apresentava o que poderia acontecer no futuro com mais possibilidade. Bem, o texto diz que por causa dessa habilidade, desse espírito maligno, dessa escrava, os donos dela ganhavam muito dinheiro. E o texto também diz que essa mulher possuída começou a seguir Paulo e Silas, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E ela estava falando a verdade, mas depois de alguns dias fazendo isso, por razões que o texto não declara explicitamente, mas Paulo ele ficou indignado. E o texto diz que ele falou para o espírito maligno dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. Então naquele mesmo instante, o espírito maligno a deixou. E o que então aconteceu? Os donos daquela escrava viram o negócio deles irem por água abaixo, o negócio deles faliu. Então o que eles fizeram? Eles agarraram Paulo e Silas e levaram eles até a praça da cidade, onde ficavam as autoridades, que inclusive tinham o papel de julgar alguns casos. Eles eram magistrados. E ali os donos da escrava disseram que Paulo e Silas estavam tumultuando a cidade, ensinando costumes que os romanos, e eles eram romanos, não podiam seguir. Com essa notícia, uma multidão que estava lá ficou revoltada. E aqueles que eram líderes entre eles, ordenaram que eles fossem despidos e açoitados. E depois disso, colocados na prisão, daquela forma como disse para vocês, com os pés presos num tronco. E o que aconteceu na prisão? O texto bíblico diz assim no versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Vocês conseguem imaginar isso? Os caras estavam na prisão, tinham os pés presos, tinham sido injustamente aprisionados, e nós veremos um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Foram despidos publicamente e publicamente açoitados, em outras palavras, foram chicoteados. Apesar disso, o que eles faziam na calada da noite? Oravam e cantavam hinos a Deus. Castelo forte é o nosso. Não era esse, mas como a Karen falou para a gente, baseado possivelmente no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Seja qual tenha sido o hino que eles cantaram, o resultado foi que os prisioneiros e o carcereiro foram apresentados a Deus. Eles ouviram Paulo e Silas. Naquela mesma noite, diz o texto bíblico, houve um terremoto muito forte que deu oportunidade para que todos os prisioneiros pudessem fugir. Até o carcereiro, quando viu o estrago que o terremoto fez, ele começou a se preparar para tirar a sua própria vida. Ele tirou a espada e na hora que foi se matar, Paulo chamou a atenção dele. Por quê? Porque nas regras romanas, se o responsável pelos presos fosse negligente pela fuga de qualquer prisioneiro, ele era executado. Era a sua vida pela vida do fugitivo, do prisioneiro. Mas como eu disse, antes que ele se matasse, Paulo foi lá e disse, não faça isso, estamos todos aqui. Da perspectiva do carcereiro, não fazia sentido eles terem ficado, mas eles ficaram. Eles e todos os outros prisioneiros. E talvez na cabeça dele, do carcereiro, ele pensava, como é que esses dois que tomaram uma surra podiam estar cantando a Deus e agora ficaram aqui, nem fugiram?
Gente, gratidão é uma das poucas possibilidades de resposta razoável aqui. Uma gratidão que é vista por este mundo como loucura, mas que no poder de Deus é um instrumento que convida pessoas a apreciar a obra salvadora de Deus. Então, continua o autor de Atos. Então, o carcereiro levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Em alguma medida, essa é a pergunta que cada um de vocês que já creu em Cristo um dia fez e aprendeu a respondê-la com fé. O que eu preciso? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu gosto de pensar, e eu creio nisso, que a pergunta do carcereiro não veio do nada, não veio do acaso, ela foi estimulada pelo contentamento de Paulo e Silas, que mesmo apesar de tudo que sofreram, naquele dia, cantavam louvores a Deus. Gente, isso é sobrenatural. Andy Davis é o autor do livro no qual eu baseio essa mensagem. Ele escreveu: pessoalmente, tenho poucas dúvidas de que a demonstração sobrenatural de contentamento cristão de Paulo e Silas foi essencial para que o homem fizesse essa pergunta para a sua salvação. Vejam a resposta que Paulo tão claramente deixou essa tão importante pergunta: que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia. Se você já é filho de Deus, então sabe que crer em Jesus é tudo o que você precisou para ser salvo por Ele. Salvo da condenação que os seus pecados lhe colocam. E se você ainda não é filho de Deus, conforme João 1,12, que diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você ainda não creu e, portanto, não é filho de Deus, saiba que tudo o que você precisa fazer para desfrutar a vida eterna é fazer parte da família de Deus, é crer em Jesus Cristo, é acreditar nele, é confiar nele, é ter fé nele. Ele mesmo disse, Jesus, registrado por João no capítulo 5, versículo 24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nossa salvação depende de aceitarmos o presente de Deus, que foi ter se colocado para morrer em nosso lugar e ter ressurgido ao terceiro dia, garantindo a todos os que creem a certa esperança da vida eterna. Mas, Ambele, e as obras? Elas são a manifestação da nossa alegria em ter sido salvos por Jesus, não a causa da nossa salvação. Esse carcereiro, ele notou o contentamento de Paulo e Silas. O cântico dos missionários proporcionou ao carcereiro a aprender do Evangelho, a apreciar o Evangelho e, posteriormente, a apresentar o Evangelho à sua família. O carcereiro, ele levou Paulo e Silas para sua casa, onde também ensinaram das boas novas e também houve salvação. Atos 16, 32 e versículo 34. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que alegria deve ter sido para Silas e para Paulo testemunharem novas pessoas confiando suas vidas a Jesus. Que legal é perceber como o contentamento que eles tiveram serviu para que toda essa família graciosamente chegasse à salvação. Um contentamento que, como vimos, é aprendido, mas também é chamado de segredo. Um segredo que Paulo revelou no versículo seguinte dessa passagem, que diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Ainda que o mundo busque nos influenciar para ficarmos longe de Deus, ainda que o diabo odeie nos ver contentes em Deus, ainda que a nossa carne não responda bem sem o Espírito de Deus, nós temos uma base forte, uma rocha, para olhar para este mundo de forma otimista, de forma contente. Porque se estivermos passando necessidade ou sendo prósperos, nós podemos, em Deus, termos a sobrenatural força de viver contente, seja com fome ou com muita comida. O segredo é a força que vem de Deus e que é capaz de nos conduzir em toda e qualquer situação para sermos contentes, para sermos gratos. Nas palavras do apóstolo Paulo, agora todo o versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse é o contexto de tudo posso naquele que me fortalece. Na riqueza ou na pobreza, em Deus eu estou contente. Em Deus, esse é o segredo para qualquer situação, favorável ou desfavorável. Porque ter muito não é a solução para o descontentamento. Sem Deus, as pessoas sempre querem mais, nunca estão contentes. Sempre querem mais dinheiro, querem trocar para o melhor carro, querem ser mais bonitas, querem ter mais poder, querem ter mais seguidores, querem uma casa maior, querem um maior nível acadêmico, quer viajar mais, quer. Nada disso soma ao contentamento que em Deus nós temos. C.S. Lewis, ele especialmente conhecido por ter sido o escritor de Crônicas de Nárnia, ele disse o seguinte: aquele que tem Deus e tem todas as demais coisas, não tem mais do que aquele que tem apenas Deus. Deus é suficiente. Ele é tudo o que precisamos. Nele nós podemos ser contentes, porque Ele é quem nos fortalece. E a história de Paulo e Silas continua em Filipos. Estar contente não significa abrir um sorriso para qualquer coisa. Não significa aceitar qualquer situação. O contentamento de Paulo e Silas não significou eles aceitarem a situação que passaram de qualquer forma. Porque da mesma fonte que cristãos têm o contentamento, vem a sabedoria. E a sabedoria que temos em Deus nos ajuda a avaliar como operar neste mundo de tal forma que o nosso contentamento glorifique a Deus e exalta a sua justiça. Por isso, quando o carcereiro mandou dizer a Paulo e Silas que eles estavam livres, os dois retrucaram. Eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão, eles pediram desculpas. E então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Depois disso tudo, eu imagino Paulo e Silas, yes, conseguimos! O evangelho foi ensinado, o evangelho foi apreciado, o evangelho foi apresentado. Eles não precisavam ter experiências do sofrimento que passaram. Pelo fato de serem cidadãos romanos, a prisão foi injusta. Mas o contentamento que tinham na salvação, que um dia ganharam de Jesus, foi o poder divino que precisavam para não ter que dizer que eram cidadãos romanos no começo dessa história e perder a oportunidade de, na prisão, anunciar o que é necessário se fazer para ter a salvação. Crer em Jesus. Eles abriram mão dos direitos que tinham como cidadãos romanos para ensinar as boas novas onde elas dificilmente chegariam. A coragem de fazer isso só acontece no contentamento e consciência que em Deus nós já temos tudo o que precisamos para viver. E eu acredito que essa é uma tremenda forma de avaliarmos o nosso contentamento.
O meu contentamento no Senhor é tal que eu estou disposto a abrir mão dos meus direitos para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares? O contentamento que podemos ter em Deus é tão precioso quanto um diamante vermelho, mas não precisa ser raro como um diamante vermelho. Todos nós que já cremos em Cristo podemos experimentar o contentamento, que é aprendido, desde que nós vivamos o seu segredo. De estarmos conscientes que em Deus, que nos fortalece, nós podemos tudo para sermos contentes em toda e qualquer situação. Bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu termino esse tempo de hoje citando o pai do prêmio Nobel. O contentamento é a única riqueza real. Quando vivemos contentes, Deus é glorificado. Vivemos com mais alegria e nos tornamos fonte de inspiração para que pessoas busquem conhecer Jesus Cristo, o único por meio de quem eles podem ter esse mesmo contentamento sobrenatural. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo e de Silas, que nos mostram agora, Pai, como vimos hoje, quão importante, quão bom é o contentamento, Pai, que inclusive teve o poder, a inspiração de trazer pessoas, de levar pessoas a conhecê-lo, Senhor Jesus. Que nós, nessa semana, nos próximos dias, possamos avaliar o nosso contentamento. E que, de acordo com a Tua palavra, Senhor, nós sejamos cutucados, nós sejamos inspirados a termos uma alegria com base na verdade, com base na salvação e nesse presente que o Senhor já nos deu, sabendo que é suficiente o que nós temos, porque tudo que nós temos, ou tudo que precisamos, é Jesus Cristo. Obrigado por tamanha graça. Nós oramos agradecidos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.